Hoje eu vou mostrar para vocês uma plataforma muito legal. É uma das que eu mais utilizo, que eu mais gosto, que eu mais me empolguei nesses anos todos de desenvolvimento, de empreendedorismo, de marketing, enfim. Por quê? Por que ela é tão atrativa? É, Você que empreende, se você empreende, você sabe a dificuldade de você criar, você validar uma ideia. Por quê? Na grande maioria dos casos, você tem uma ideia, mas você precisa de alguém para desenvolver essa ideia, né? Se você não é um programador, se você não é um desenvolvedor. Então você vai começa a fazer orçamentos e tudo mais, mas você vê que fica inviável. Ou você não tem condição de fazer, ou você usa uma ferramenta pronta que na maioria das vezes não vai resolver o seu problema, ou então você vai se endividar todo. Já aconteceu isso comigo, é normal, até antes de eu conhecer o Bubble, claro. E você acaba pagando muito para um desenvolvimento. Vale a pena, né? No final dos contos, você acredita na ideia, mas às vezes essa ideia ela não funciona, você acaba se decepcionando e você jogou muito dinheiro fora. Então, para evitar isso, o Bubble ela é uma plataforma de clicar e arrastar para você desenvolver aplicações web. Então, assim, é exatamente isso. E ela é muito prática, né? A tela dela é de fácil entendimento, né? Os principais conteúdos ficam na esquerda, aqui fica a tela de desenvolvimento, na parte de cima ficam mais algumas funções que você tem controle. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Aqui a ideia não é ensinar você a usar o Bubble, embora seja muito mais fácil, 100% mais fácil, 99% mais fácil, do que você aprender a desenvolver um aplicativo do zero com programação tradicional, né? O Bubble é baseado em no-code, né? Que é sem código, ou seja, você programa sem código. Ou seja, você pode se considerar aí um programador sem escrever uma linha de código. Isso é muito legal. E como que funciona, né, por trás disso? É baseado em lógica. Então, ele tem o chamado workflow, que dentro desse workflow você diz o que você vai fazer. Então, se você bota um botão lá no site, lá dentro do seu aplicativo no Bubble, você precisa dizer o que vai acontecer se esse botão for clicado. Ele vai pegar os dados dos inputs que você colocou, né? Que input é aquela formuláriozinho, aquele item do formulário para você preencher. Aquilo ali é alguma informação, é um input. Então, o que vai acontecer quando você clicar no botão? Você vai cadastrar aquilo num banco de dados, vai fazer o login do usuário, vai cadastrar um usuário e assim vai. E é bem prático. Agora, é óbvio que quanto mais avançado for o seu aplicativo, mesmo dentro do Bubble, mais avançado, mais você precisa se aprofundar no Bubble, porque ele é simples, você consegue fazer coisas em horas, em dias, que você levaria semanas e meses para fazer com programação tradicional, mesmo pagando alguém, né? Alguém que sabe, ela vai levar mais tempo para fazer, porque o Bubble facilita, porque você não precisa digitar código e você consegue trabalhar ao mesmo tempo no back-end, que é o por trás quais são as ações, na programação tradicional é o código em si, como que funciona a lógica, e no Bubble você, através dessa lógica, você consegue ir montando, né, através dos workflows. O design ele é bem prático, né? Quando você está criando a parte de design, você clica e arrasta para a tela como você quer. Ele é escalável, né? Ele é robusto, então você não tem que se preocupar com hospedagem. O Bubble já tem isso, né? Eles armazenam tudo na Amazon, então é bem tranquilo, você consegue escalar a sua infraestrutura. Então, se você está tendo muito acesso, você consegue escalar, você consegue dar boots para um determinado período que teve um pico de acesso, você não ter problemas na sua plataforma sem pagar mais por isso. E o Bubble ele começa gratuito. Então ele tem um plano grátis, tem as limitações dele, por exemplo, você não consegue usar o seu domínio no plano grátis, né? Você utiliza um subdomínio do Bubble. E ele tem uma leve marca d'água aqui no canto, o brand, né, do Bubble, o que também não atrapalha muito quando você está na fase de validação de uma ideia, né? Você apresenta para um grupo de pessoas, então não importa como você utilizou, você só quer validar aquilo, você quer testar. E aí, na parte paga, você tem alguns planos, já a partir de $29, ou seja, se você comparar isso com o custo de um
de um profissional, é muito mais barato. Se você for pagar a manutenção de um profissional, você vai pagar muito mais do que $29 mensais. Fora o que você vai pagar para o profissional desenvolver. Então, se você mesmo desenvolve a sua ideia, você economiza tempo, porque o Bubble ele te permite criar aplicativos em muito menos tempo e te faz economizar muito dinheiro que você vai deixar de colocar, de contratar, né, pessoas profissionais para desenvolver as suas ideias. Então, se você é um empreendedor, eu recomendo entrar no site do Bubble, bubble.io, e explorar, conhecer, buscar referências na internet. No YouTube tem o Renato Assi, que ele ensina bastante sobre o Bubble, é um dos pioneiros no Brasil, né? Está fazendo o Bubble crescer muito no Brasil por conta disso, e o desenvolvimento no Code vai crescer muito no Brasil nos próximos meses e anos, né? Porque a tendência é cada vez mais as máquinas fazerem mais por nós. Então é bem legal, vale a pena. Ela tem uma comunidade muito grande, muito ativa. Você tem plugins próprios, né? Você começa sem plugins, com várias funcionalidades já, mas você pode ir agregando algumas coisas. Então várias ferramentas conhecidas já têm integração. Google Analytics, por exemplo, entre várias outras. O Bubble já tem vários plugins prontos e você mesmo pode desenvolver o seu plugin. É um pouquinho mais avançado no Bubble também, mas também não é algo que você tenha o trabalho que um desenvolvimento comum, né, com código, tem. Isso aqui eu fiz em 2 dias, isso porque eu não conhecia tanto o Bubble, eu tinha acabado de conhecer. E eu fiz um pequeno sistema de cadastro mais para conhecer. De cadastro não, um pequeno sistema de gestão e emissão de contratos. Bem simples, eu fiz bem básico para estudo mesmo. E aqui eu cadastrei, então você pega o texto e puxa para a tela. Aí se você clicar aqui, você coloca o seu texto. Esse texto pode ser um texto dinâmico. Saiu aqui, peraí. Então eu botei um texto aqui. O texto pode ser um texto qualquer, ou pode ser um texto dinâmico. Texto dinâmico, ele busca, né, um dado dinâmico, ele busca alguma coisa. Então, o que ele pode buscar? O usuário atual, o usuário logado, ele pode fazer uma busca no banco de dados, entre outras várias coisas. Ele pode pegar input e senha, por exemplo. Se você colocar isso aqui, o que a pessoa digitar aqui vai aparecer no texto. E-mail, o que ela digitar no e-mail vai aparecer aqui. Então, assim, você viaja no que você quer fazer, você tem infinitas possibilidades. Aqui o botão, o ícone, link, imagem, shape, alerta, né? Que são aqueles alertas quando o alerta ele aparece invisível e aí você determina que se determinada ação for feita, esse alerta aparece. Então, quando você está fazendo limitação, né? Eu estou fazendo um aplicativo, uma outra plataforma, utilizando o Bubble e eu coloquei limitações no plano gratuito. E aí, quando a pessoa já atingiu aquela limitação e ela aperta de novo aquele botão para fazer determinada ação, aparece para ela que ela já atingiu o limite dela do plano, para ela fazer um upgrade e poder continuar registrando mais ações. Mapa, outros tipos de ícones, etc. Aqui são os inputs, são vários tipos de formulários, né, que você pode acrescentar. Aí como que funciona na prática o Bubble? Né? Se eu for explicar aqui o que cada funcionalidade faz, vai ser um vídeo de horas e horas. Né? Tem cursos voltados para isso, mas assim, você consegue, fuçando, já aprender bastante coisa, e vendo alguns vídeos você já se familiariza com como funciona o Bubble. Então aqui ó, eu estou controlando a parte de design, aqui são os workflows, aqui é o banco de dados, então você cria aqui banco de dados de forma bem fácil. Então o banco usuário, o que tem no banco usuário? Ele tem a data de criação, uma data de modificação, o e-mail, aí eu coloquei razão social, logo, estado, endereço, CNPJ, são as informações do usuário que para mim, para esse aplicativo, julguei eu ser necessário. Então, quando você cria um contrato, o que tem que ter? Início do contrato, se fechou ou não fechou o contrato, que aí você coloca isso como um relatório,
estado, endereço, descrição, cidade, CEP, validade, né? Quando que expira esse contrato, quanto tempo de contrato, o valor desse contrato, etc. Então, quando eu clicar nesse botão, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui em Workflow e adicionar um evento. Quando um elemento for clicado, por exemplo. Aí ele vai falar qual elemento foi clicado. Aí eu posso botar o botão cadastrar. A outra forma de fazer isso, que é mais fácil quando você está trabalhando aqui, é vir o seguinte, aqui você clica 2 vezes, ele vai abrir aqui as preferências, as principais funcionalidades ali as referências desse botão, e você bota para criar ou editar um workflow. Então quando você cria aqui, ele vai direto. Então o que eu fiz? Eu cadastrei um novo usuário. Então a informação de e-mail foi o input do e-mail. Então tá aqui. Esse input é o que vai cadastrar no banco dele o e-mail. A senha é o input senha. E eu botei para pedir, né, a confirmação de senha, que é o input da confirmação de senha. Então estão os 3 inputs aqui e eu só vinculei. E aí, como é que você faz isso na prática? Você cria uma ação, conta, e aí para cadastrar. Essa é a primeira opção. Então, se a pessoa já tem um cadastro, e depois de cadastrar, eu redireciono ela para a página dela do perfil, que é esse daqui. E você pode redirecionar para onde quiser, pode ser para dashboard, para tela inicial, você escolhe o caminho através do workflow. Eu escolhi para carregar para o perfil, porque quando ela faz o cadastro lá, ela coloca apenas o e-mail e a senha. Aqui eu coloco as informações dela, o logo, a razão social, CNPJ, etc. Porque aí, o que ele faz quando a pessoa clica aqui? Eu atualizo o banco de dados, porque ele tinha cadastrado aquela pessoa. Só que todas essas informações, cidade, endereço, etc., todas essas ficavam em branco, porque ele cadastrou, mas ficou em branco. Então eu ia atualizar. Então como é que eu fiz isso? Eu atualizei os dados do usuário. Então eu coloquei o CEP, cidade, etc. Então veja que é bem prático a forma de utilizar o Bubble, né? Tudo baseado em lógica, então eu quero cadastrar aquilo. Então se clicar naquele botão, eu vou atualizar o usuário logado com essas informações, que são as informações sempre buscando dos inputs, no caso. Então a pessoa pode postar um contrato, e aí quando boto para visualizar o contrato, ele puxa as informações dela, até que, olá, o usuário logado o e-mail, então vai mostrar o e-mail do usuário logado, que aí é um texto dinâmico. E aqui é o seguinte, você pode criar páginas, várias páginas, infinitas páginas, ou páginas reutilizáveis. Por exemplo, você tem um menu que fica na esquerda. Esse menu ele vai sempre aparecer para todas as páginas. Ao invés de você ficar cadastrando manualmente uma por uma, você cria como uma página reutilizável e joga ela dentro do elemento, né, reutilizável, não uma página, e você joga esse elemento para dentro da página. Então você atualizou esse elemento, ele atualiza em todas as páginas. Se você tem uma plataforma grande, você fazer manualmente sem ter um elemento reutilizável é complicado. Então é bem simples, né? Aqui você edita o design, é quando você joga as coisas, o que precisa ter na página, layout e tudo. Aqui você determina quais são as ações principais, né? O que vai acontecer quando determinado botão for clicado, outras coisas. Por exemplo, se o usuário não tiver logado, por exemplo, você não quer que a pessoa tenha acesso a essa página aqui. Então, se o usuário não tiver logado e clicar no link dessa página, você pode redirecionar ele. Navigation, go to page. Então, você vai levar ele para uma outra página. E aí você pode levar ele para a página de login, né? Você tem que fazer login para acessar essa página. E fora várias outras funcionalidades que você pode fazer. Aqui o banco de dados, aí você popula, né, esses bancos de dados, cria, cadastra as informações. Aqui são os estilos. Se você subir lá um botão, ele tem um botão primário, que eu configurei para ele aparecer assim.
Então aqui você edita ele e toda vez que você cadastrar subir um botão, ele vai vir com aquelas configurações salvas, né? São estilos já salvos que você pode ir aproveitando no seu aplicativo. Plugins, né? Você pode adicionar, eu tenho esses aqui, esse aqui de gráficos, esse aqui de elementos, esse aqui para gerar PDF, que quando a pessoa criava o contrato, vou mostrar para vocês a página de contrato, tem a opção dela baixar o PDF, vamos ver aqui, visualizar contrato. Aí aqui vai mostrar o logo do usuário, as informações quando a pessoa clica para criar cadastrar, ela já passou por esses processos aqui de postar contrato. Então ele vai pegar aqueles dados que a pessoa preencheu no cadastrar contrato e vai colocar aqui. Então o dado do contratante, aí a descrição do serviço, tudo que está lá naquela página de postar contrato vai entrar aqui, que eu defini para entrar dessa forma. E os dados já também do usuário logado, né, que é o usuário dessa conta. Então, o usuário dessa conta vai aparecer o logo dele. Então, e aí no final tem a questão de salvar em PDF. Mas isso foi bem simples, fiz em 2 dias, só usando algumas funcionalidades no workflow, né, alguns processos. Aqui são as configurações, né, o plano gratuito. Então você não pode customizar o favor com essa imagem aqui, vai ficar o do Bubble. Não dá para otimizar para customizar o SEO. Aqui são outras configurações. Eu até mudei o favicon aqui, mas ele não muda. Domínio, você precisa pagar um plano para poder ter um domínio personalizado. Você pode ter um site multi-idiomas e definir como idioma primário em português, e aí cadastrar as variações e ter um site totalmente multi-idiomas. Fora outras funcionalidades aqui, configurações, e aqui são logs do servidor, enfim, capacidade, etc. Então, assim, é bem prático o Bubble, é grátis, então para quem está começando, não quer gastar, vale a pena buscar algumas referências, você perder 1 hora, 2 horinhas estudando o Bubble, como ele funciona na prática e quais são as principais funcionalidades, você já consegue criar alguma coisa. E é a ferramenta ideal para você criar um MVP, né? Você cadastrar uma ideia, você criar uma ideia sem pagar muito por isso, né? Você só vai precisar dedicar um tempinho para fazer isso, mas também é um tempo muito mais curto do que se você fizesse isso do zero. Então, se vocês gostaram dessa indicação, deixa aí nos comentários, me chama no WhatsApp ou onde for, e pede mais dicas, eu falo um pouco mais sobre o Bubble, mas também recomendo olhar os vídeos do Renato, porque Renato Assi, comunidade sem codar, né? Ele trabalha já há bastante tempo com isso e entende muito de Bubble e já tem vídeos incríveis no YouTube para poder te ajudar a criar os seus aplicativos, as suas soluções, seus MVPs e começar a ganhar dinheiro com isso de fato. Valeu!